Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Mais um assunto aqui desmascarando o sistema. O que acontece, abençoados? Jesus, Cristo e Yeshua é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também disse: conhecereis a verdade vos libertará. O apóstolo Paulo também disse aos Gálatas 5:1: permaneceis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo também diz: fostes comprado por bom preço, não vos façais escravos dos homens. O que acontece? O projeto de Deus, o plano de Deus, a obra de Deus por meio de Cristo foi justamente libertar o seu povo de todo o cativeiro religioso, todo o cativeiro de treva, de pecado, de engano. E ele realizou essa obra. No livro de João, capítulo 19, versículo 30, quando ele abre os braços da cruz e declara tetelestai, quer dizer, está consumado, está completo, está pronto. O apóstolo Paulo também falando aos Hebreus, capítulo 9, versículo 26, ele diz que na consumação dos séculos, Cristo se manifestou pelo sacrifício de si mesmo, ele aniquilou o pecado. Ele aniquilou o pecado. Cumprindo aquela profecia de João Batista que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O problema é que aí entra a religião, colocando preço na obra de Deus. Certa feita perguntaram para Jesus: o que nós devemos fazer para executar a obra de Deus? Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creiais, que acrediteis naquele que por Deus foi enviado, ou seja, acreditar no feito de Cristo. O que é a obra de Deus? A obra de Deus foi realizada em Cristo. E o que é viver a obra de Deus? Viver a obra de Deus é viver Cristo. Não é viver a religião. Porque Cristo é o caminho, mas a religião é um pedágio e cada um cobra o seu valor, cada um cobra o seu preço, cada um determina o quanto você deve pagar. Uma fica preso ali no dízimo de 10%, outras entram nas campanhas, nos projetos, desafio com Deus, etc, 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 cerimônias, paga preço. E isso, na verdade, só confunde a mente do Filho de Deus, porque ele não é filho porque ele pratica uma obra, pratica uma liturgia religiosa, porque ele pratica uma religião específica. Ele é filho por escolha, por determinação do Pai, por eleição do Pai. Ele é filho porque ele é prometido. Então, o que acontece, abençoados? Religião, cada um tem a sua. O sistema religioso tradicional, e quando eu digo sistema religioso eu falo de um modo geral, todas as religiões, eles criaram um monopólio, né? A minha religião é que salva, a minha religião é que acerta, a minha religião que é perfeita, a minha religião que leva a Deus. A palavra religião quer dizer religare, né? Ou religar o homem de volta a Deus. Mas quem fez isso não foi a religião, não é a igreja evangélica, não é o espiritismo, não é o catolicismo, não é o hinduísmo, não é o islamismo, não tem nada a ver com religião. Quem ligou o homem de volta a Deus foi Cristo. O apóstolo Paulo disse que ele era o único mediador, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, quando Jesus Cristo esteve aqui em terra, cumprindo seu ministério, ele já fez isso, ele já ligou o homem a Deus. Então hoje os homens se colocam como mediadores entre Deus e os homens. Porque para você ser de Deus você tem que passar por mim. Porque eu sou seu líder, sou eu que intercedo por você, sou eu que oro por você. Não, abençoados. Precisamos fazer com que, ou levar com que as pessoas entendam que elas pertencem a Cristo, a Deus, e não a um líder religioso. O líder religioso, aquele que lidera, aquele que está à frente de uma plateia, aquele que fala a um público, aquele que direciona uma palavra, ele tem que entender que ele é um instrumento ali para levar essa pessoa, agora falando no sentido da palavra de Deus, levar essa pessoa a um conhecimento de Deus. Então, eu tenho um trabalho aqui pela plataforma, em várias plataformas aqui,
Eu reúno pessoas aqui na Bahia, em Lauro de Freitas, mas sempre ensinando essas pessoas a andar com as próprias pernas no Senhor. Por quê? Porque o Cristo é o cabeça, foi Ele que executou uma obra redentora. Você não depende de mim para obter a salvação, você não depende da minha oração para ser abençoado. Eu estou aqui apenas para dar uma instrução bíblica, uma orientação. Mas eu não posso me colocar como um pedágio, como um obstáculo, impedindo a tua passagem e o teu entendimento em relação a Cristo, porque o dono, o cabeça, o líder, o Senhor, ele, não eu. Mas infelizmente, a maioria dos líderes religiosos, não generalizando, mas a maioria se coloca como esse mediador entre Deus e os homens, achando que estão vivendo a lei de Moisés, onde os sacerdotes eram ali os mediadores, né? Então, queridos, neste novo pacto, na graça de Deus, o caminho está livre. Quando o véu do templo se rasgou do alto a baixo, quando Cristo disse está consumado, hoje nós temos acesso direto ao trono da graça de Deus pelo Espírito do Eterno. Então, hoje, o nosso relacionamento com Deus não depende de um templo, não depende de um pastor, de um padre, de um líder religioso, não depende de você confessar o seu pecado para o homem. Cristo conhece você, você dialoga com Ele, você fala com Ele, você precisa examinar a palavra e entender que Ele tem um relacionamento aberto com você. Quer saber mais? Acesse o nosso canal no YouTube, elsonjesus.mgv, se inscreva. Todos os dias, 9 da manhã e às 19 horas, nós temos um estudo, uma mensagem para você crescer na graça e no conhecimento, tá bom? Graça e paz e até o próximo encontro.